Boa noite para você. Está começando o programa Jogo Aberto deste sábado aqui, TV Tarobá, para todo o norte do estado, você que nos acompanha. Muito obrigado pela audiência. E hoje nós estamos recebendo aqui o prefeito de Londrina, Alexandre Quiref. Vamos fazer aí um balanço desse ano de 2015 e vamos também saber as perspectivas para o ano que vem, que será o último ano dessa gestão do prefeito Quiref. Boa noite, prefeito. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores. Prefeito, um ano difícil, hein? Um ano de crise, de cenário difícil. Duro. Que avaliação o senhor faz? O 2015? É. Porque também tem 2016, né? Tá com esse perfil também. Vai ser de cenário Não, ruim. foi um ano que se modificou ao longo, né, do seu transcorrer, né? Ele se iniciou com uma perspectiva de um ano razoável, mas a economia nacional ela se deteriorou de forma muito importante ao longo do ano. Então, está até debatendo essa semana aí que passou com a Secretaria de Planejamento e Fazenda, que a nossa LDO, que nós mandamos em abril para a Câmara, e depois a LOA, a Lei do Orçamentário Anual do município, que nós mandamos em junho, a diferença entre aquilo que nós realmente imaginávamos ou desenhávamos ou projetávamos para 2016 para o que realmente nós vamos encontrar é muito grande, é muito diferente. Porque ao longo de 2015, a economia brasileira, ela realmente arrefeceu, nós entramos num processo recessivo importante, a inflação também ampliou-se de forma importante, o que evidentemente cria uma série de ajustes que têm que ser feitos e monitorados com muita atenção. Mas caiu a arrecadação? A arrecadação do município ela é maior do que a do ano passado, nós conseguimos ampliar a arrecadação. Os números não estão fechados, né? Mas a estimativa é que ela seja maior do que a do ano passado, sim. Ampliando o ISS, ela avança, IPTU cai, IPVA sobe, ICMS alguma coisa equilibrada. ISS sobe um pouquinho, TBI cai, então com várias oscilações, mas o resultado geral é um pouquinho acima, um pouco menos do que é projetado. Por isso, a contenção de despesas, as economias ao longo do ano para chegar com as contas em dia. O IPTU vai no INPC, no índice? É o normal, né? É o normal, aquilo que está valendo desde 2001, né? Tem uma correção natural pelo INPC. Quando o povo sente uma crise como essa a gente viu em 2015, ele para de pagar o IPTU especificamente? O IPTU nós percebemos aí uma dificuldade. Por isso, inclusive, que nós tomamos a iniciativa de não prosseguir com aquele ajuste do IPTU, onde alguns teriam aumentos, outros teriam uma diminuição, mas o aumento teria muita dificuldade para ser absorvido por qualquer cidadão. Foi por essa razão que nós ampliamos a faixa de isenção do IPTU neste ano também, e pela mesma razão que nós lançamos o Profis para renegociação de multas e juros, né, dos atrasos. Ajudou? Porque ajudou, porque o pessoal teve dificuldade para honrar seus compromissos. Então, nós criamos soluções ou formas para que a população pudesse continuar em condição de adimplência e poder contratar financiamentos, assim por diante. Eu conversei com o secretário de Obras outro dia. Sim. E nós estávamos comentando o altíssimo índice de chuvas que nós tivemos na cidade. Foi espetacular, né? E que deteriorou a pavimentação especial. A pavimentação. Pensando nisso, prefeito, e lógico que a população às vezes não quer nem saber de chuva, quer que a prefeitura responda. O que nós podemos dizer para esses bairros que foram mais afetados? Nós vamos trabalhar. Praticamente perderam. Nós vamos trabalhar. A gente tem recursos reservados para enfrentamento da situação. Nós temos equipamentos. Na avaliação interna nossa, da prefeitura, quanto a esse cenário de chuvas recorde, né? Porque realmente bateu todos os recordes de registros de precipitação de agosto até agora. Foi um negócio que praticamente nos impossibilitou de trabalhar. Mas, pelo fato de nós termos renovado o nosso parque de máquinas, ampliado o nosso parque de máquinas, a cidade está muito mais resiliente a esse tipo de desafio. Se essa chuva tivesse caído em 2013, nós estaríamos vivendo um caos hoje, porque a quantidade de pavimento recuperado era muito menor, porque a capacidade de reação, mesmo em situações emergenciais, tanto na zona urbana quanto na zona rural, era praticamente nula.
Hoje nós temos 4 equipes de tapa-buraco, temos caminhões, pá carregadeiras, motoniveladoras, retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas. Então, nós temos hoje um conjunto de equipamentos que nos permite reagir, mesmo que em períodos curtos, né? Porque tem quinzenas que nós temos 1 ou 2 dias de trabalho apenas possível, em função de tantas chuvas que tivemos. Mas o fato é que, conforme as chuvas diminuem, a nossa equipe entra na rua e a população vai perceber, sim, que nós vamos reagir e vamos recuperar bastante material, pavimento deteriorado, e os nossos recapes também, eles vão continuar. Teve alguns aspectos interessantes nisso, que naquela chuva de 2012, sim, 2011, que nós vimos a cidade alagada ali na Almeida Garré, que inclusive sim, destruiu aquele pedaço. Aqui na no Duque de Caxias, na Duque de Caxias, que fez um buraco, cabia um ônibus lá dentro. Via Expressa, né? Choveu a Via Expressa esse ano, né? Com carros quase submersos. Porque choveu demais, né? Nós choveu mais agora do que no ano de 2012. Mas isso não lança um sinal de alerta para o gestor, para rever sistema de drenagem, sim, redimensionar a galeria, os próximos bairros que virão ter um dimensionamento diferente? Se você perceber, essas regiões são regiões que sofrem o efeito da drenagem de áreas mais antigas da cidade, que o dimensionamento realmente não é o mais adequado. Qual que é a nossa projeção de solução para isso? No nosso entendimento com a Sanepar, se isso vier a acontecer conforme o planejado, ou seja, o contrato de programa com a Sanepar, após o convênio de cooperação entre a Prefeitura e o Governo do Estado, vai ser criado um fundo estratégico de saneamento. Esse fundo vai recepcionar os recursos oriundos dessa compensação em função da assinatura desse contrato. E esse fundo vai ter a utilização exatamente dirigida para essas questões: drenagem urbana, limpeza pública, desassoreamento de lagos, desentupimento de bueiros. Então, todas aquelas questões ligadas às questões de saneamento. Por exemplo, inundação da 10 de dezembro. Nós vamos ter dinheiro, vamos poder planejar as soluções e executar. Porque de nada adianta você ter um diagnóstico de que lá a drenagem é insuficiente, se você não tiver recursos depois para fazer uma intervenção realmente eficiente. E a partir de agora nós vamos ter. Então, esse Fundo Municipal de Saneamento Estratégico vai poder abordar essa questão da 10 de dezembro, da Rua Goiás, do lado da Winston Churchill, que tem aquela enxurrada terrível, as erosões de fundos de vale e outras ações nesse sentido. E teremos recursos suficientes. Prefeito, e também tem a questão da queda de árvores, de galhos. Mas eu não sei se você percebeu, rápidas, isso melhorou. Mais rápido, né? Muito melhor. Mais rápido. Mas muito melhor. Porque hoje nós temos equipamentos, temos mais equipes, temos caminhões, temos equipamentos pesados. Então, a organização da Defesa Civil também, ela avançou muito. Então, nós estamos enfrentando situações críticas, com muito mais capacidade de resposta e, evidentemente, tendo que conviver com o desgaste natural das consequências dessas ações. Mas não tenha dúvida que nós avançamos muito. É incomparável em relação à condição que nós tínhamos em 2012, tanto é que essas questões que você abordou só foram resolvidas em 2013, quando nós assumimos, e evidentemente, em relação à própria 2013. O avanço foi muito importante. Prefeito, com relação ao Arco Leste, aquele projeto de ligação, e que vem ali da PR-445, né? Sim. E que tinha aquela proposta de duplicação. O senhor falou comigo, inclusive, num programa aqui no Jogo Aberto mesmo, né? A gente tratou só do tema PR-445. Vamos começar a falar do Arco Leste, mas está interligado? Arco Leste, sai o Arco Leste em 2016? Acho que sim, né? De forma completa ou não? O processo licitatório está sendo finalizado, então logo estaremos assinando os contratos e depois a execução. Está em licitação? Sim, acho que já está em abertura de envelopes, está bem avançado o processo. Então, nós devemos dar ordem de serviço muito rapidamente. Para quem não conhece, o que é o Arco Leste? Explica aí. O Arco Leste, ele sai ali da BR-369, próximo ali do Ceasa, se conecta com a Avenida dos Pioneiros, depois pega a avenida, faz o recap ali da Jaci Scaf, faz a conexão com a Robert Koch, depois transpõe aquele fundo de vale e se une ali na cabeceira da pista do aeroporto. Salgado Filho ali? Mas lá para lá do tiro de guerra, bem para lá, né? Passa lá por trás da pista do aeroporto, conecta
faz a conexão com a Salgado Filho, depois vai em direção à Avenida das Américas, se não me engano, 10 de dezembro e 445, depois transpõe a 445, através da Valdemar Spranger, faz a conexão com a Valdemar Spranger, transpõe a 445. Esse é o trajeto. Inclusive fazendo uma solução ali naquele trecho atrás do Igapó. Valdemar Spranger é aquela avenida, para quem não conhece, chamada Avenida das Torres. Das Torres. Então, ela vai fazer a transposição ali no córrego Tucanos, né? Isso. Conecta ali na Cativa. Perto da Rua Bélgica. Isso, na Bélgica, naquela rotatória, e cai na 10 de dezembro. Tá, então, são 5 blocos, foram 5 blocos de licitação, elas já foram feitas e está na fase final aí de Isso análise. é financiamento? Financiamento, é um financiamento do PAC de Mobilidade Urbana das Médias Cidades. Está integrado naquele programa que nós anunciamos de Mobilidade Urbana de Londrina, que continha a extensão da Seu Euquinde até Ibiporã, concluída. A extensão da Seu Euquinde até a PR 445 ali em Cambé, concluída. A extensão da Seu Euquinde até o polo de combustíveis, o pool de combustíveis ali na Zona Oeste, está em fase de conclusão. Também a duplicação da Angelina Risse-Vezoso, já concluída. E a duplicação da MAB Gonçalves Palhano, que já está aberta ao tráfego, mas ainda não está concluída. E o Superbus, que as obras devem começar no ano que vem, conforme o cronograma. Tá, interessante. PR 445, para emendar esse assunto. Sim. Tinha o projeto, a proposta, né? O senhor fez aquela consulta, Isso, e aí, o que isso. deu? Não, o governo do Estado avalia, deve apresentar uma solução, e se não apresentar, nós temos aí a nossa solução, né? Nossa proposta de resolução. O importante é duplicar. Mas o governo colocou no orçamento do ano que vem, do governo do Paraná, proposta de pedagiar algumas rodovias? Na minha proposta também continha o pedagiamento, né? Um pedágio municipal. Essa é a nossa proposta. Nós duplicamos com recursos próprios e depois assumimos, através de um pedágio municipal, para amortizar esse investimento. E o governo vai fazer uma sugestão. Mas nós aguardamos. Deu a entender que seria de domínio do Estado, né? Uma parceria. Mas pode ser, pode ser. Até aqui a responsabilidade de duplicação, Paraíso e outras aqui. A responsabilidade de duplicação é do governo do Estado. E o que nós temos é uma alternativa se, por alguma razão, o governo do Estado não puder fazer. Nossa expectativa é que o governo do Estado faça e sem pedágio. Se não puder fazer sem pedágio, que nos apresente uma solução que seja compatível com os interesses de Londrina. Que vai passar a ser uma reivindicação da cidade. Porque... A duplicação é importante. Brevilério, nós não podemos aceitar que a segunda cidade do estado do Paraná não tenha uma conexão com qualidade com a capital e com o porto. Não dá. Isso é o fim do mundo. Esses dias eu fui para Curitiba, para uma reunião de trabalho lá, fiz questão de ir de carro novamente para dar uma avaliada, porque às vezes o prefeito acaba indo e voltando de avião e você perde a conexão com a realidade, né? Esquece, né, da realidade. É o fim do mundo. É um absurdo a condição. Uma cidade que pensa em industrialização. Não, de tudo, mas de tudo. Como pode uma cidade com a importância que tem, como Londrina, e toda a região metropolitana de Londrina, não ter uma conexão de absoluta qualidade com a capital do estado e com o porto? É inaceitável. Foi uma distração estratégica de Londrina, responsabilidade de todos nós, né? Todos os cidadãos londrinenses, classe política, enfim, todos que de alguma maneira poderiam ter elencado isso como uma prioridade, porque tem que ser. Onde vão se instalar as empresas em Londrina se não for nesse sentido sul? Porque a leste nós já estamos conurbados com Ibiporã, a oeste estamos conurbados com Cambé. Como? E eles precisam, uma empresa, vou dar um exemplo simples, eu não estou dizendo uma grande indústria, uma empresa revendedora de caminhões, revenda de caminhões, uma revenda de máquinas agrícolas. Você acha que está confortável para essas empresas descarregarem ou testarem um caminhão, uma carreta, um bitrem na Avenida Brasília? Não tem condição. Como que vai testar ali? Como que vai descarregar uma coletadeira em plena Avenida Brasília? Porque é isso que nós temos. Então, nós precisamos constituir um eixo de desenvolvimento estruturado básico para a gente poder expandir a nossa atividade econômica em Londrina. Muito bem, prefeito, vou fazer um intervalo agora. Sim. E no próximo bloco quero falar sobre essa preocupação da dengue, zika, isso é importante, etc. E vamos falar um pouco do Londrina Esporte Clube também, né? Tubarão, né? Tá certo? Vamos lá. Então daqui a pouco, com o prefeito Alexandre Kiref, aqui no Jogo Aberto da TV Tarobá. Um instante só, o intervalo é rápido.